Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Que Deus nos abençoe. Eu quero concluir esse assunto, já para no próximo domingo entrar num outro tema, e aí a Bíblia nós vamos ver já no próximo domingo, qual é o futuro, o resultado daqueles que não ouviram da palavra de Deus. E aí tem uma dúvida, dizem que aqueles que não ouviram do Evangelho não vão poder ser condenados. Então o apóstolo Paulo aborda esse tema a partir do versículo 6 do capítulo 2 de Romanos. Então, concluindo essa questão do arrependimento, da qual nós lemos que Paulo diz que é Deus, pela sua bondade e longanimidade, que conduz o homem ao arrependimento, é bom lembrar de um ponto teológico e doutrinário chamado a perda da imagem de Deus, ou a perda da imago dele. A perda da imagem de Deus, ela aconteceu lá no Éden, lembra? Deus disse a Adão: no dia que dele comer, certamente o quê? Morrerás. Então, quando Adão comeu, ele espiritualmente morreu e ele perdeu essa comunhão, essa relação que ele tinha com Deus. É aí que nós afirmamos que o homem não tem livre-arbítrio para aceitar Cristo, porque ele perdeu essa imagem de Deus no Éden, e ele se tornou escravo do pecado. Então Jesus diz: aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E aí nós chegamos nesse ponto aqui de Romanos capítulo 2, quando Paulo, no capítulo 1, aborda a questão dos ímpios, dos impenitentes. Quem são os ímpios? Aquelas pessoas que são entregues aos seus próprios caminhos, entregues a uma disposição mental reprovável, entregues para cometerem todo tipo de torpeza e de imundície. Esses seres humanos não tem jeito, eles foram entregues, foram determinados por Deus para irem para a condenação eterna. Paulo fala também dos impenitentes, aqueles sujeitos que são bonzinhos, gente de vida organizada na sociedade, e que também vai ser condenado porque não foi convertido a Jesus Cristo. Usando uma linguagem comum, ele não teve oportunidade de aceitar Jesus. Eu não gosto dessa expressão, né? Mas ele não teve oportunidade de ser convertido. Estes são os impenitentes. E aí Paulo continua explicando isso. No capítulo 2 ele diz que Deus é quem conduz então o homem ao arrependimento. Eu acho muito interessante essas questões como nós tratamos aqui, porque eu não combinei nada de texto com o pastor, mas ele leu Romanos 8 com vocês, e no verso 27 diz que o Espírito sonda o coração humano e Deus sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, Deus sabe o que o Espírito tem em mente. Se o Espírito vai querer convencer aquele homem do pecado, da justiça e do juízo, ou se essa palavra que esse homem ouviu, o Espírito vai trazer simplesmente como juízo sobre a vida dele. Não se esqueçam que a regeneração, a conversão é fruto do Espírito Santo, é um ato do Espírito Santo, vem da graça de Deus, não é do homem. O homem escravo do pecado não tem força para se libertar, o homem escravo do diabo não tem como sair das garras do inimigo para converter-se a Cristo. Então isso é um papel da graça de Deus, que usa o Espírito Santo e conduz o ser humano ao arrependimento. E quando nós chegamos aqui, nesse ponto do arrependimento, nós estamos tratando aqui da questão dos pentecostais que dizem que o crente perde a salvação. Então, você vai ter as igrejas, eu diria assim, tradicionais, igreja congregacional, a igreja batista, a igreja presbiteriana, eles não creem, em perda de salvação. Por quê? Porque todos nós temos a convicção de que uma vez que o ser humano ouviu da palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, como ação do Espírito Santo, esse homem ele é selado. E aí Efésios 4,30 vai nos dizer que ele é selado para o dia da redenção. Não tem como ele se perder pelo meio do caminho, não tem como ficar. Então Efésios 4,30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Mas aí tem um outro grupo que diz que se o homem pecar, ele perde a salvação. Por que eles fazem essa afirmação? E aí qual é o problema com essa doutrina?
é que o crente não é salvo pelo arrependimento que ocorre no momento em que ele crê, tá? Para eles, esse homem, ele é salvo diariamente, constantemente, porque se pecar, ele perde a salvação, então ele vai ter que começar um processo de novo. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pelo arrependimento que o Espírito Santo nos concede no momento em que cremos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele frisa sempre no momento em que nós cremos, tá? E lá em Atos 19, verso 2, ele encontra com um grupo de discípulos de Apolo, outros dizem que era de João, né? Mas discípulos de João. E aí Paulo pergunta dele: recebestes o Espírito Santo quando creste? Que foi que eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí está a prova, tá? Paulo não se contradiz. Em Efésios 1,13, quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Lá em Atos 19,2, ele encontra com os discípulos de João, e aí ele pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, quando é que cremos no Espírito? Quando é que recebemos o Espírito Santo? Quando cremos. Então, é isso que nós chamamos de arrependimento primário. E aí nós chegamos à conclusão, biblicamente, que há dois tipos de arrependimento: que há um arrependimento primário, que é para a salvação, e há um arrependimento secundário, que faz parte da santificação progressiva, para que nós tenhamos comunhão com Deus e com os irmãos. João, na sua primeira epístola, ele explica isso. Ele diz que se nós estamos vivendo uma vida de mentira, se nós não temos sinceridade diante de Deus, nós não temos comunhão com Ele, também não temos comunhão uns com os outros. Mas se nós vivemos uma conversão verdadeira, nós mantemos comunhão com Deus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, ele já nos purifica de todo o pecado. Não existe essa condenação. Esse Espírito, ele já foi... ele já convenceu, ele já selou, esse sangue já foi aplicado no propiciatório da graça de Deus, e por graça não há mais nenhuma condenação sobre nós. Do texto que o pastor leu, se você ler a partir do verso 30, no verso 31 tem uma pergunta lá muito interessante: quem tentará acusação contra quem? Contra os eleitos de Deus, né? Ninguém. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. Tá? Então, o crente, ele é salvo pelo arrependimento primário, que vem acompanhado de fé no momento da conversão. Depois que ouvimos a palavra, então, da verdade, como foi explicado, uma vez selado, salvos para sempre. Nossos erros e pecados não nos condenam mais. A culpa e a penalidade foram canceladas na cruz. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O arrependimento que ocorre após a nossa salvação é posterior ao cancelamento da dívida e não pode ser cobrado novamente. Então presta atenção: houve um arrependimento, o sujeito foi selado com o Espírito, teve seus pecados perdoados, e de acordo com Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14, cancelado, não tem mais condenação diante de Deus. E o que acontece depois, se você pecar? Quando você peca, você precisa entender que esse pecado, ele é posterior, ele é depois de você ter sido o quê? Perdoado. Então, se ele é depois de você já foi perdoado, ele não tem efeito nenhum. Por quê? Porque o sangue de Cristo, uma vez aplicado, ele nos purifica de todo o pecado, mas cria um problema com Deus. Por isso que João nos manda confessar, para termos o quê? A nossa comunhão com Deus restaurada. Não é perda de salvação. Aí nós mostramos para vocês o Salmo 51, Davi confessando o seu pecado, quando ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Ele não disse restitui-me a salvação, ele disse restitui-me a alegria da salvação. Por quê? Porque o pecado é fonte de dor, é fonte de tristeza, é fonte de mágoa, é fonte de uma série de coisas, né? O sangue derramado na cruz nos purificou de todo o pecado, inclusive os do futuro. Tem um texto que os pentecostais usam para poder
eles fazem um drama, eles dizem assim: então quer dizer que se Cristo voltar, o cara estiver fazendo alguma coisa errada, eles apelam logo para o sexo. Se o cara estiver no motel, ele vai ser condenado. E eu digo: não vai. Aí eles se assustam. É bom lembrar, 1 Coríntios capítulo 5, é bom lembrar também que o verdadeiro crente, ele tem uma vida diferente, tá? Isso não significa que o cara não pode cair, mas 1 Coríntios capítulo 5 diz que mesmo que a carne do sujeito, seja destruída por causa do pecado dele, o espírito será salvo no dia do Senhor. É um problema sexual que estava acontecendo lá. Um cara estava vivendo, possuindo uma mulher que tinha sido do pai dele, tá? Numa comunidade da Ásia naquele período, isso era uma aberração. Então Paulo diz: olha, eu já sentenciei como se estivesse no meio de vós, como se vocês já tivessem feito uma assembleia e determinado que esse sujeito fosse excluído, a sua carne fosse entregue a Satanás para a destruição, mas o espírito dele seria salvo no dia do Senhor. Tá? Se você creu de fato na divindade messiânica e no sacrifício vicário, o que é o sacrifício vicário? É entender que Cristo foi na cruz e tomou o seu lugar, tá? Levou sobre os ombros dele, os seus pecados. Hoje à noite eu vou estar pregando na âncora e tem uma coisa interessante, que eu estava estudando essa semana. A palavra Siquém, vocês já ouviram essa palavra? Siquém. A palavra no hebraico, Siquém, significa ombros. Aí, hoje à noite eu vou mostrar para vocês o verdadeiro sentido da palavra arrependimento no sentido para Deus, tá? E aí, por que Siquém é ombros? Porque quando você olha no mapa, Siquém está num vale cercado por 2 montes. Então, é como se fosse esse colo aqui, ó. Por isso que é ombro. Então, as palavras, elas têm significados, principalmente no hebraico. E eu digo para vocês que cada palavra hebraica, ela tem uma explicação teológica dentro de si mesma. Então, por isso que é necessário nós entendermos o que é a palavra vicário. Vicário significa substituto. Então, quando Cristo fez um sacrifício vicário, ele fez um sacrifício de substituição. Quando ele foi à cruz, ele foi no meu lugar. Quando ele foi levantado no madeiro, ele levou sobre si os meus pecados e as minhas iniquidades. Cumpriu Isaías 53. Ele levou sobre si, ele derramou o seu sangue, ele expiou, ele perdoou. Não tem necessidade de estar se fazendo penitência, fazendo qualquer tipo de outro sacrifício para receber perdão, porque o perdão nós já recebemos, tá? Então, todos os nossos pecados foram expiados, cobertos, perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. Passa. Se o sangue de Cristo só purifica aqueles pecados que você confessa ou pede perdão, o mérito da salvação está no seu arrependimento e na confissão do seu pecado, e não no sangue de Cristo. Presta atenção que isso aqui é uma ideia católica, tá? Os pentecostais, eles creem junto com os católicos. Por quê? Porque na igreja católica, para você receber o que? Lembra? A Eucaristia, você tem que fazer o que primeiro? Oscar, que foi um padre exemplar, você tem que ir para o confessionário, E algumas pessoas não se dão muito bem em confessionário. Até hoje, eu acho que aquele padre já morreu, porque um dia a dona Rente teve que se confessar para poder fazer a primeira comunhão, e o padre chegou lá e disse: conte os seus pecados. Eu disse: eu não tenho pecado. E aí quase que o padre cai, mas o padre não sabia que ela era uma eleita e que já havia sido, perdoado os seus pecados. O sangue do Cordeiro já havia sido aplicado sobre ela antes da fundação do mundo, mas o padre não sabia. Quase o padre cai para trás, Então, eu que me dei bem, casei com a santa. Então, se o sangue de Cristo só purifica esses pecados que você confessa, o mérito não está no sangue de Jesus, está na sua confissão auricular. Se você foi selado, o selo indica o que? Posse divina. Você é propriedade exclusiva de Deus. Lembra de 1 Pedro 9? Vós sois o que? Raça eleita, nação santa. Interessante que essas pessoas que não creem na eleição deveriam excluir esses versículos todinhos,
Se ele não crê na eleição, não é raça eleita, tá bom? Não é povo de propriedade exclusiva de Deus. Um crente pode perder o Espírito Santo? Não, claro que não. A salvação e o Espírito Santo não foram conquistados por obras humanas, mas foram concedidos por graça. Por isso nós não temos como perder. Não recebemos a salvação e o selo do Espírito por nossa fé, nem por obras ou por esforço próprio. Se fosse algo conquistado por ações humanas, obviamente perderíamos por ações humanas, mas não foi, né? Mas nos foi imputado, impossível perder tanto a salvação quanto o Espírito Santo. Se você peca em alguma área frágil da vida, a sua salvação não pode ser perdida. No momento da regeneração, o crente recebe dois intercessores: um judicial, que é Cristo, ele intercede por nós diante de Deus, e outro residente, que é o Espírito Santo, que nos habita. Tá? Eles são aquilo que nós chamamos de paracletos no grego, ou advogados no português, intercessores a favor dos salvos diante de Deus. E aí João nos chama atenção: olha, você pecou? Não se desespere, nós temos um advogado. Se você é crente mesmo, você tem um advogado diante de Deus. Agora, se você não tem, não é crente, paciência, tá? Então, se você peca, Deus trata você dentro da santificação progressiva. O que é tratar dentro da santificação progressiva? Lembra? Eu expliquei para vocês Lucas 22, quando Satanás pediu para peneirar Pedro. Aí Jesus permite para quê? Lembra? Aí nós temos que entender o significado da palavra. Peneirar significa limpar, tirar as impurezas. Então Satanás deu uma peneirada no Pedro lá para tirar as impurezas. E o que havia errado com a conversão de Pedro? Pedro achava que a salvação dependia das obras. Pedro achava que o sucesso dele ia depender da sua atitude, da sua obra. Por isso que ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir com o Senhor para onde for, até para a morte, eu estou pronto. Os outros eu não sei, mas eu só pode confiar, eu sou o crente dos bons. E aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, né, 3 vezes, tu vais afrouxar. Você não é tão forte assim, porque não é você que se sustenta, não é você que se garante. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Eu sou o Senhor. Basta. Então, os nossos pecados eles já foram expiados na cruz. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, e não apenas os confessados. Antes de Cristo era comum reis e monarcas selarem documentos, correspondências oficiais e decretos com o seu anel. E depois que era selado, aquilo ali ninguém voltava atrás, nem ele, mas o rei podia voltar atrás, não tinha como. Por isso que se diz, palavra de rei. Não volta atrás. Então, um documento selado era a garantia que ele não seria o quê? Extraviado, e chegaria às mãos do destinatário. Assim é o selo do Espírito. Nós fomos selados como garantia de que nós vamos chegar à presença de Deus, vamos ser arrebatados, não tem como escapar. A graça não é uma taça fina de cristal que se quebra com facilidade. Pentecostais pensam que a graça de Deus ela quebra com facilidade, rompe com facilidade, qualquer coisinha que você faz, você já está de novo condenado. Não é assim. Tem gente que pensa que Deus risca o nome do cara do livro da vida de manhã, coloca de tarde, ele peca à noite, ele apaga de noite para colocar no outro dia de manhã. Irmão, não é assim. Mesmo porque Apocalipse vai nos dizer que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Então a salvação é pela graça, só é possível através de Jesus, e depende de Deus para a sua provisão, garantia e segurança. Tudo quanto nós temos ligado à salvação, a garantia de que vai acontecer é a palavra de Deus, não são as nossas obras. Os salvos são filhos de quê? Legítimos, alvo de uma aliança o quê? Eterna, infinita,
inquebrável. Não tem como. Vocês lembram? Mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece o quê? Fiel. De que forma o homem é infiel? O homem peca, mas Deus é fiel em manter a sua palavra. Vai salvar esse sujeito. Porque é por graça, não é pelo que ele faz ou deixa de fazer. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é um ato divino, resultado da vontade soberana do Senhor, que gera um novo ser dentro de um homem morto em transgressões e ofensas. Paulo em Romanos 1 disse que a revelação de Deus na mente humana e natureza serve de juízo contra o homem. Elas não salvam, por isso os homens são indesculpáveis. Salvação pela graça é só pelo Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 2, 7 a 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Coloca dois tipos de constrangimento e de tristeza. Segundo Deus, opera arrependimento. Segundo o mundo, opera a morte. É muito simples você pegar esse texto e aplicar na vida de Judas. Judas se entristece, fica amargurado. E o que é o arrependimento segundo Deus? Mudança de ideia e de atitudes. Vamos ver isso hoje à noite, nas nossas vidas. Mas Judas tem um arrependimento mundano, sente remorso e se suicida. O arrependimento salvífico é obra do Espírito Santo do novo nascimento. O arrependimento segundo Deus não é um sentimento triste que nasce do coração do homem. O arrependimento que salva, salvífico segundo Deus, se manifesta nos pecadores pela graça de Deus no agir do Espírito Santo. Não é algo que é produzido natural, é o Espírito Santo. Não nasce na mente humana, é pela graça, por meio da fé, que não brota do homem, mas da vontade de Deus, como um dom um dom que é presente. A palavra dom é presente. A maioria não sabe disso, que dom é presente, né? Salvação é dom, é presente de Deus. Quando um pecador é conduzido pelo Espírito ao arrependimento, ele sabe que os seus pecados foram gravados na cruz. Colossenses 2,14. Depois de convertido, o crente olha para Cristo e não para as consequências do pecado. A graça não é uma taça fina, de novo, que se quebra facilmente, que se perde a cada dia, não é? Crente verdadeiro, salvo pela graça, ele está seguro e guardado no amor de Cristo. Houve uma completa mudança de posição. Presta atenção, na nossa conversão houve uma mudança completa de posição. Antes eu era um pecador condenado, agora eu sou um pecador o quê? Regenerado. Antes eu era inimigo de Deus, agora sou filho amado e herdeiro com Cristo. Mudou a posição. Antes eu estava alheio às promessas, agora selado e guardado, estou protegido para o arrebatamento. Vamos concluir esse assunto. Paulo nos apresentou a ira de Deus contra a impiedade, a idolatria e o desprezo humano. Por isso merecemos o quê? A ira de Deus. Que somos indesculpáveis, pois a natureza e a mente humana revelam o quê? A pessoa de Deus. O mero cumprimento da lei não provoca um arrependimento para a salvação. Obras da lei não salvam. Tenho pena dos adventistas que ficam tentando cumprir a lei para se salvarem. E Romanos 3,20 vai dizer que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. O arrependimento salvífico, segundo Deus, é um dom presente de Deus, realizado pelo Espírito Santo no coração humano, fruto da graça divina, não da vontade humana. O Espírito nos faz ver o pecado como algo maligno, prejudicial, danoso, com graves consequências, ao mesmo tempo que vemos a salvação como presente de Deus. Então presta atenção, o crente ele tem um olhar assim, dessa forma. O escritor da carta aos Hebreus disse que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Muito bem. Quando nós temos consciência do perdão, da graça e da salvação, nós temos uma visão diferente. Nós olhamos para um lado o pecado, aqui, nós nos entristecemos, mas do outro lado aqui, nós temos a graça de Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos a intercessão de Cristo, a intercessão do Espírito Santo e a segurança eterna de salvação.
Por um lado, nós somos atingidos pela tristeza, por outro, somos confortados pelo Espírito Santo. Pode passar? Observem a graça comum e a graça especial. Cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção de Deus que lhe tiver dado. E todo, olha só, cada um, são um versículo que sai do Deuteronômio 16, 17, ele diz assim: cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. O que Moisés está falando aqui? Ele está falando que cada pessoa vai receber de Deus um dom para a sua vida, para manter aquele membro da comunidade de Israel, para que ele seja próspero. E ele usa aqui, ó, cada um conforme o dom da sua mão. O que é dom? Presente. Então cada um vai receber o quê? Um presente da mão de quem? De Deus, conforme a bênção do Senhor seu Deus que lhe tiver dado. Essa é a graça comum. E a todo homem a quem Deus deu o quê? Riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é o quê? Isso é dom, é presente de Deus. Então aqui graça comum. Jesus disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, ó, graça comum, são bênçãos materiais. Aqui é graça especial, salvação. Muito obrigado. Vocês entenderam? Ele disse terreno, está na hora. Tá? Então nós esquecemos desses detalhes. Eu não sei porque que o homem quer ter a primazia, quer ter a proeminência de escolher, de determinar, de dirigir as coisas, quando esse homem não tem sequer a convicção de quem ele é. Nós vivemos num mundo onde as coisas são muito relativas, as pessoas tentam relativizar de todas as formas. Aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, mas uma coisa para nós não pode ser mudada, é que a palavra de Deus ela é eterna e ela permanece para sempre. Tá? Nós temos resposta nas Escrituras para tudo. Nós só sabemos como formular a sã doutrina e como passar isso. Então Paulo diz: olha, não desprezem, porque a bondade de Deus, a longanimidade, porque é essa bondade e longanimidade que conduz você ao arrependimento. Tá? O apóstolo Pedro vai dizer, né, Deus ele não quer que nenhum pereça. Paulo também repete isso, né? A longanimidade de Deus é para que nenhum pereça. Agora, quem é esse nenhum? São todos os homens? Claro que não, são os escolhidos de Deus. Porque se Deus não quisesse que nenhum homem morresse e perecesse, ele não teria deixado Adão comer do fruto. Isso é coisa simples para nós, tá? Se você lembrar, Abraão ele é chamado por Deus, e aí Deus pede uma prova que ele sacrificasse quem? Isaac. E Abraão vai lá, prepara tudo, e quando Abraão vai sacrificar Isaac, o que Deus faz? Deus fica olhando? Não, ele diz: para aí, Abraão, chega, não faz isso com o rapaz. Ele não poderia ter feito a mesma coisa com o fruto lá? Na hora que o Adão pega o fruto, se Deus não quisesse que Adão comesse do fruto, se Deus não quisesse a entrada do pecado no mundo, Deus teria impedido. Mas não, Deus tem seus planos, tem seus projetos, e se você discordar, pergunte dele quando você chegar diante dele. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?